Ou você tem um problema com o filho, com uma nora, com o genro, com o neto, ou com o pai, ou com a mãe. Tudo nesse mundo existem problemas, sim ou não? Porque onde está o problema, e se você achar uma igreja perfeita, quando você tornar-se membro dela, fica tranquilo que a partir daí ela não vai ser perfeita mais. Entendeu? É assim, não é verdade? Aí é o seguinte, eu aprendi, tenho lutado com isso porque eu tenho muitas falhas no meu ministério. Tem áreas que eu sou melhor um pouco, mas tem áreas que eu sou eu tenho muitas debilidades, eu reconheço isso. E o grande problema nosso de liderança é querer agradar todo mundo, não é? Só que eu não sei se foi um desses pensadores chineses ou se foi um presidente dos Estados Unidos, não sei quem falou isso, alguém bem influente que disse que o segredo do sucesso ele não sabia, mas do fracasso ele sabia. Aí perguntaram, qual é o segredo do fracasso? O segredo do fracasso é querer agradar todo mundo, né? Então, a gente tem que ter posicionamento e lutar para errar o menos. O pastor Divino sempre dizia, nós como liderança temos que lutar para errar menos, acertar mais. Mas que falhas todos nós temos. Pastor, mas a igreja primitiva não tinha. Não tinha? O Barnabé não teve problema com Paulo, por causa de João Marcos? O Paulo mais o Pedro não tiveram um choque lá? Que o Paulo até falou, eu tive que encontrar com o Pedro e tive que repreender ele na cara, assim, firme. Tinham problemas ou não? Sim ou não? Não tiveram em Atos capítulo 15 de ter uma reunião, uma convenção para ajustar uns problemas que estavam acontecendo na igreja? Sim ou não? Tiveram. Então é o seguinte, a igreja, ela é uma organização espiritual, ela é o corpo de Cristo, mas ela também não deixa de ser, ela é o organismo, o corpo de Cristo, mas ela também não deixa de ser uma organização humana onde tem pessoas. E onde tem pessoas, nós temos falhas, mas uma das coisas que nós temos que ter em mente é que, quando há falhas, precisamos reconciliar, pedir perdão, ver o direito, aquilo que nós estamos certos e aquilo que estamos errados, porque tem hora que não é toda hora que a gente está certo, não, irmão, tem hora que a gente está errado, e a gente precisa compreender isso. Então é o seguinte, nem sempre a igreja ideal é a igreja real, né? Agora, nós temos uma tendência de avaliar por fora. Não, eu vou sair dessa igreja aqui e vou para uma outra, porque lá eu vi que é a igreja que eu quero. Com 6 meses você vai ver que não é a igreja perfeita. Ela tem problemas normais como qualquer outra igreja, como acabamos de falar, ok? Mas o que nós precisamos entender é que podemos detectar os problemas mais graves e ir resolvendo esses problemas. É isso que nós vamos estudar hoje. Uma igreja que enfrenta os seus problemas. Porque há pessoas, irmãos, que fazem algumas coisas, tomam algumas decisões em relação aos problemas. Por exemplo, terceiriza o problema. O que é terceirizar? Não, esse problema aí não é meu, não. Esse problema é do Daniel. Esse problema aí não é meu, não. Esse problema é do Marcos. Esse problema aí é do Ailer. Não. Terceirizar um problema que é pessoal. Irmãos, tem coisa que não dá para terceirizar. Quando Davi chegou na cidade de Ziclag, lá em 1 Samuel 30, que os amalequitas tinham invadido a cidade, tinha queimado tudo, levado as mulheres, levado o gado, levado tudo que tinha, saqueado tudo. A Bíblia diz que Davi chorou tanto porque o povo queria apedrejá-lo. E Davi não saiu culpando ninguém, não. A Bíblia nos mostra que o Davi falou, o problema é meu. Então o que ele fez? Ele buscou o Senhor, tomou um éfode de linho e falou, Senhor, o problema está aqui. E o Senhor falou, vai atrás dos amalequitas porque você vai recuperar. Porque ele entendeu que ele não podia terceirizar o problema. Existe problema que eu tenho que entender que ele é meu e que eu tenho que encará-lo. Entendeu? De vez em quando eu tomo uma pancada, nós tomamos uma pancada, o menino saiu da igreja, foi para outra, porque falta visita. Irmãos, se visita segurasse pessoa na igreja, Adão não tinha desviado, não. Deus todo dia visitava ele. Entendeu? Uma visita é necessária e eu sou muito falho. Eu estou devendo um monte de visita aqui aos irmãos.
Eu acordo para fazer a visita, daí a pouco chega um problema, manda um carro em Manhuaçu, manda não sei onde coisa, vai no hospital, o cimento acabou, a construção não sei o que e tal. Aí eu estou devendo um monte de visitas, já estou pedindo perdão de uma vez, não é verdade? Mas o crente que é firme, se o pastor visitar, a igreja visitar, ele está muito feliz. Mas se não visitar, ele está vendo o pastor na igreja todo culto também, não é verdade? Então é o seguinte, nós precisamos entender que problema existe e nós precisamos entender que tem coisas que não dá para terceirizar o problema, tem que ser a gente. Eu, por exemplo, falo, pastor Daniel, pastor Simão, os irmãos obreiros que forem visitar, que vê uma emergência, que é o pastor que tem que ir, por favor, me fale sobre isso e eu vou me esforçar para ir devido ao volume de trabalho. Primeiro, terceirizar o problema. Segundo, existem pessoas que eles imaginam que o problema não existe. Ah, não, isso aí está na cabeça dos outros aí, o problema não existe não. Cuidado com isso. Terceiro lugar, enfrentar o problema. O problema existe? Vamos enfrentá-lo e tentar resolvê-lo, não é verdade? Então, o primeiro lugar aqui que nós vamos aprender é que a igreja identificou o problema aqui. Qual era o problema? Os apóstolos estavam envolvidos, tão envolvidos na obra, que estava tendo uma debilidade. Qual era? As viúvas estavam passando dificuldade. Detectaram o problema e falou, vamos resolver. Qual era a solução? Nomear 7 diáconos para cuidar, eu acho muito interessante isso, desse importante negócio. Certo? Não sei se outras igrejas olham isso, mas geralmente na Assembleia de Deus, há uma linha ministerial, né? O cooperador, o diácono, o presbítero, o evangelista e o pastor. E geralmente as pessoas julgam que o trabalho menos importante é o diácono. Alguém um dia falou, esse negócio de diácono não vale nada não. Não vale. O texto diz que era um importante negócio. Um importante negócio. A prova é que tinha que ser cheio do Espírito Santo, tinha que ter bom testemunho, o caráter ilibado, tinha que ter sabedoria, porque era ele que ia conviver com os conflitos. Irmãos, quantos conflitos os diáconos e cooperadores resolvem sem chegar às vezes na liderança? E se o diácono não tiver sabedoria, o que ele faz? Ele vai jogar fogo mais na fogueira. Não é verdade mesmo? É verdade isso aí mesmo, ó, e tal. Não, mas se ele tiver sabedoria, ele vai tentar amenizar a situação para resolver de forma sábia. Por isso que tinha que ter muita sabedoria. Eu queria que todos os diáconos tivessem aqui agora de manhã. Aqui tem uns 18, só tem uns 4. Eu não sei onde os outros 14 estão, mas deve estar em algum lugar, não é verdade? O irmão Romildo está para o Triunfo, o Mauro está trabalhando, não sei quem, os outros eu não sei onde está. Mas é um assunto que muito importante. O pastor Alexandre pode reunir com eles aí e fazer um estudo só com eles, né? O pastor Alexandre é o líder aqui da sede. Muito bem. É uma sugestão, pastor. Então é o seguinte, detectar o problema. Segundo, resolver o problema no âmbito da igreja. No âmbito da igreja. Como assim no âmbito da igreja? Porque os irmãos lá de Corinto, da igreja de Corinto, principalmente, tinham um problema entre os irmãos, eles estavam indo para o fórum, não falava fórum, né? Estava indo diante das autoridades lá no mundo. Aí o que Paulo falou? Por acaso não tem no meio de vós alguém sábio que possa resolver essa situação, para vocês irem diante dos ímpios, para resolver o problema? E sabe o que Paulo falou? Por acaso não há por acaso vocês não lembram que vocês vão julgar os anjos? Alguém já viu esse versículo na Bíblia? No juízo final, a igreja, os salvos vão estar junto com Jesus no julgamento dos anjos rebeldes. Irmãos, se nós estaremos como igreja para julgar anjos, será que não há no meio de nós alguém que possa sentar, conversar e resolver um problema? Você já pensou 2 pastores, 2 diáconos, 2 líderes diante de um juiz não crente para julgar uma causa? Você já pensou se o juiz falasse isso? Engraçado, eu gostaria de estar lá na igreja vendo vocês pregar e não aqui julgando a causa de vocês. Você imagina onde a cara de nossa estaria? Dá vontade de fazer igual a avestruz, enfiar num buraco. Sim ou não? Quem ou não? Quem está comigo aqui? Diga amém. Então tá bom, estou achando que eu estou sozinho. Bom, conflitos era resolvido na esfera da igreja. Segundo, pacificando todos os tipos de conflito. Terceiro, pacificando. Nas bem-aventuranças, são quantas bem-aventuranças? Alguém lembra? 9 bem-aventuranças.
9 bem-aventuranças. São 9 bem-aventuranças, são 9 dons espirituais e são 9 partes o fruto do Espírito. Olha que interessante isso. 9 bem-aventuranças, 9 dons espirituais e 9 partes do fruto do Espírito. Não são 9 frutos, é um fruto com 9 gomos, com 9 partes, ok? Então você não pode falar os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito que tem 9 partes, ok? Uma das bem-aventuranças, sabe qual é? Bem-aventurados pacificadores. Irmãos, esse dom de pacificar é um negócio fenomenal. Tem 2 pessoas assim dando tiro, dando facada, não é verdade? Aí entra um pacificador no meio e diz assim: não, meu irmão, olha aqui, você está errado nisso, você tem razão nisso, você tem... Irmãos, quantos casamentos foram restaurados por causa de um bom pacificador? Eu tenho lutado para exercer essa função. Outro dia, eu me deparei com uma situação, que eu não vou mencionar onde, uma questão de ética, porque o que passa no gabinete pastoral, nós lutamos para não sair para fora. Mas eu tinha um casal, essa pessoa não estava aqui, em Ipanema, o trabalho não era aqui, e separou, já tinha pegado a mochilinha e tinha ido embora. Eu entrei no assunto, pela misericórdia de Deus, caiu nas minhas mãos. Eu peguei um carro aqui numa quarta-feira, fui parar em Caratinga, peguei o marido que tinha ido embora, botei dentro do carro, fiquei com ele até quase 11 horas. Não é que essa família está unidinha, irmão, igual café com leite? Alguém entrou no momento certo. Quando você vê alguém falando mal, não joga fogo na fogueira não, irmão, porque se não houver lenha, o fogo apaga. Então não joga mais não, é verdade. Se você vê alguém falando da igreja, você chega perto, não, e não é só isso não, eu sei dos negócios lá também que você não está sabendo não. Não faça isso, não, irmão, vamos avaliar isso direitinho. Pode ser que a pessoa não falou isso. Entendeu? Esse é o papel do pacificador, daquele que tem um extintor de incêndio para apagar fogo estranho. Surgiu um foguinho aqui, ele vai lá, apagou. Quem recebe essa palavra? Amém? Que Deus levante mais pacificadores. Eu estou na lição, meu irmão, lição diária. Quinta-feira, gentileza, paciência e habilidade para evitar conflitos. Gentileza e paciência e habilidade. Presta atenção na palavra gentileza. Irmãos, existem pessoas que elas falam a verdade, mas elas são muito duras para falar a verdade. E não é todo mundo que aguenta uma palavra muito dura. Então tem hora que a gente baixar o tom da voz, falar um pouco mais suave, pode ser uma grande verdade, mas dependendo do tom que você fala, ao invés de você aumentar o conflito, você acalma. Porque tem um versículo no livro de Provérbios escrito assim: a palavra branda acalma o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Você chegou em casa, a mulher está brava demais, fica calado. Não sobe o tom não, abaixa o tom, daí a pouco ela vai chegar. Desculpa, porque aquela hora eu estava meio nervoso. Eu vi que você está meio nervoso, que você estava meio nervosa, então eu estou aguardando para a gente conversar. Irmãos, paciência, calma. Não é verdade? Tem hora que você engole um sapo, já viu falar um tal de engolir um sapo? Você engole assim, ele é atravessado, mas você deixa esfriar. Eu sempre gosto desta palavra, que existe problema que é igual radiador de carro. Radiador ferve. Quem sabe que o radiador do carro ferve? Tem motorista ali, o Juninho, tem tudo. Radiador ferve, não ferve? Se você abrir o capô e destampar o radiador, ele vai explodir, vai te queimar todinho, sim ou não? O que você faz? Desliga o carro, deixa o radiador esfriar. Vai lá, destampa, ele não vai explodir. Ok? Molezé, trabalho do poço, sabe? O camarada chega com o radiador fervendo lá, né, Molezé? Se você destampar, é uma explosão. Existe problema que é igual radiador de carro. Deixa esfriar um pouquinho, daqui a pouco você vai ver que vai ser mais fácil resolver. Porque no ímpeto da ira, as pessoas tomam decisões precipitadas. Eu gosto desta seguinte visão. Nunca tome uma decisão quando você estiver nervoso demais. E nunca tome uma decisão quando você estiver desanimado demais. Espere um momento mais de equilíbrio. Um grande pastor, escritor, eu não sei se foi Hudson Taylor, não me lembro bem, de 200, 300 anos atrás, grande ensinador, pastor, perguntaram para ele: pastor,
a decisão que tem que tomar é essa, essa e essa e essa. Ele falou, eu posso responder quando? Ele disse, a decisão tem que ser agora. Ele disse, então a resposta é não. Aí a pessoa falou, por quê? Porque tudo que eu não tenho tempo de orar, a decisão é não. Entendeu? Quem está comigo? Está comigo que eu falo é no assunto aqui, me acompanhando, né? Sexta-feira, servindo uns aos outros para prevenir conflitos. Servindo uns aos outros. Irmãos, existem pessoas dentro do reino de Deus que, se ele não for o foco, ele não serve ninguém. Entendeu? Agora eu aprendi aqui, já preguei outro dia, vou repregar, não tem problema, que a vida é uma vida de aprendizado. Muita gente aprende comigo e ensina para frente, eu aprendo com o ensino para frente. O pastor Alessandro Aguiar pregou aqui num domingo à noite, e ele falou que quando que ele estava com a serpente picou no braço dele, ele estava trabalhando para ajudar a colocar fogo numa fogueira. Lembra disso? Alguém lembra disso? Quem acendeu aquela fogueira foi Paulo? Não, eles haviam acendido a fogueira, mas o Paulo estava pegando lenha para acender, colocar mais fogo em uma fogueira que não era ele que tinha acendido. Qual a lição? Existem trabalhos que foram outros que começaram, não foi você. Mas você pode pegar lenha no sentido espiritual e julgar para que a fogueira pegue mais fogo para que o milagre aconteça. Ah, mas não fui eu que acendi a fogueira, mas você é parte da manutenção da fogueira. Porque a obra nem é nossa, é de Deus. E tudo que eu fizer para abençoar a obra de Deus, eu estou colocando mais lenha para que a fogueira brilhe mais. E outra coisa que ele falou, eu nunca vou esquecer, viu? Nunca vou esquecer isso aqui, eu estou guardado para ele. Ele saiu com a serpente pendurada no braço e jogou no fogo. Ele estava com o veneno ali, sim ou não? Estava, porque a serpente... Presta atenção. Existem pessoas que foram feridas na vida e nunca jogaram a fogueira no fogo, a serpente no fogo. Andam com ela dia e noite envenenados. Aqui ó, fui picado, ó, fazendo a obra de Deus, fui picado, ajudei tanta gente, fui picado. Irmão, foi picado? Joga a serpente no fogo, queima isso. E aí, eu gosto muito dessa seguinte ideia: Deus não impediu o naufrágio, Deus não impediu do navio perder tudo, Deus não impediu de Paulo, todo trêmulo e cheio de frio, Deus não impediu Paulo de ir na ilha, Deus não impediu Paulo de ser picado pela serpente, mas Deus impediu Paulo de ser envenenado pelo veneno. Então tem muita coisa que vai acontecer conosco, seremos feridos, mas isso não vai fazer com que o veneno domine a nossa vida, porque há um Espírito de Deus em nós. Alguém entende isso? Muito bem. Aleluia. Aleluia. Vamos para a lição, porque eu já gastei 20 minutos com essa introdução, mas eu estou dentro da lição. E por fim, o valor de sábios conselhos na solução de problemas. Tem pessoa que não pega conselho. Você já ouviu alguém falar assim: se conselho fosse bom não era dado, era vendido? Alguém já ouviu falar isso? Se conselho fosse bom não era dado, era vendido. Isso está errado, irmãos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Tome uma ideia, tome um conselho. Meu Deus, o que eu posso fazer aqui? É bem verdade que vai ter muitos conselhos, mas você vai ter a sabedoria para identificar o que é equilibrado ou o que não é equilibrado. Ouve o quê? Ah, é. A irmã Lisete tem essa filosofia aí. Alguém falou: quem não ouve conselho, ouve coitado. Muito bem. Vamos lá. Esta lição ela tem o propósito de analisar as naturezas cultural e social dos conflitos que a igreja estava enfrentando, explicar a importância da organização e da distribuição das funções dentro da igreja para equilibrar as responsabilidades, aplicar os princípios bíblicos de caráter, sabedoria e serviço na vida cristã e na atuação material. Por isso que a gente, como líder, não pode jogar tudo em cima, a gente tem que dividir com pessoas para nos ajudar, né? É isso que nós estamos lutando, para fragmentar os departamentos no sentido de termos mais pessoas para ajudar. Tem um ditado aí no mundo que diz que cada cabeça uma sentença, não é verdade? Cada cabeça tem uma sentença.
acha que deve ser assim. Mas quando é reino de Deus, a gente vai para um consenso, aquilo que vai ser melhor. Você já viu alguém que, irmãos, nós vamos fazer aqui uma votação e tal, vamos ver, a maioria vence, não é assim? Eu já vi muito isso. Aí, então tá bom, todo mundo concorda que a maioria vai ser do jeito que a maioria optar? Ah, todo mundo concordou. Aí faz a votação, aquele que perdeu a opinião junta a mochilinha e vai embora. Já viu isso? Eu já vi isso. Por que tem a maioria das divisões na igreja? Porque quando surge um problema, em vez de chegar num acordo, não, vou abrir uma porta ali, Deus me revelou essa noite que tem uma nova obra. A maioria sai tudo debaixo de rebelião, entendeu? E costuma não funcionar não, porque o pecado de rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. Quem está dizendo isso não sou eu, foi Samuel que falou com Saul. Então precisamos ter esse cuidado. Mas vamos lá. Nesta lição exploraremos todos esses conselhos, irmão, não são para vocês, são para nós. Eu estou dentro do pacote, ok? Nesta lição exploraremos a diaconia bíblica. Diaconia tem a ver com o serviço ao outro, né? Muito bem. A palavra-chave dessa lição é diaconia. Você pode ler lá que o Marcos está colocando lá na tela. E vamos lá. Nesta lição exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviço na igreja, que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca por soluções em Deus era o quê? Fundamental. A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. Eu achei isso aqui muito interessante quando eu estava estudando, que estabelecer os diáconos, pastor Alexandre, não foi para criar uma hierarquia, o diácono é menor, o apóstolo é maior, não. Foi para quê? Para organizar o serviço social na igreja, e que todo o trabalho era de suma importância. Era condição sem a qual não dariam conta, né? Não dariam conta. Muito bem. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir. Irmãos, tem pessoas que têm isso no coração, servir. Eles gostam de servir. Mas tem pessoas que posso falar uma palavrinha meio forte? É imprestável. O camarada não faz nada, mas não serve nada. Mas tem pessoa que tem disponibilidade de servir. Geralmente quem não gosta de servir, gosta de ser servido, não é? Gosta de ser servido. Olha aí, imprestável que não tem serventia. Isso. É uma palavra fortezinha, mas que Deus nos dê essa capacidade de servir, né? Uma vez o menino brincava comigo que eu era o caçador de problema. Por quê? Tem hora que faz raiva na gente mesmo, né? Surge muita coisa para a gente resolver, né? Assim. E é um negócio que não... Mas, irmãos, coisa boa é servir. Coisa boa é servir. Entendeu? Dá uma sensação alegre você poder servir alguém. Essa semana veio um irmão de São Paulo que foi batizado aqui na nossa igreja em 1981. E ele está juntando os documentos para aposentar. E ele quer juntar o tempo rural dele. Então ele precisava provar que ele trabalhou na roça. O Josiel puxou no nosso banco de dados, achou a ficha dele. Que ele foi batizado no dia 28 de março de 1981. Entendeu? E que lá estava escrito no negócio dele de militar, como é que é? Alistamento militar, que ele era agricultor, que morava na roça rural, filho da falecida irmã Bárbara, lá da Bicuíba. Quando eu vi aquele documento, que ele trabalhava na roça e que tinha um print ali da igreja, eu falei, não, vem cá. Eu fiz uma declaração. Declaro para os fins, se fizer necessário, que o irmão Newton Gomes foi batizado na nossa igreja no dia 28 de março de 1981, época em que eu mesmo morava no córrego da Bicuíba, Santa Maria, e trabalhava na zona rural. Por ser verdade, afirmo, assinei e mandei ele autenticar. Um papelinho desse que é verdade pode ajudar na aposentadoria dele, irmão. Custava eu servir a ele. Ele me deu um abraço, pastor, eu não esperava. Meu Deus do céu, que coisa simples estender a mão, não é verdade? Não é assim? A gente precisa ter essa ideia de servir.
E principalmente os domésticos da fé. Por isso que eu falo, está sabendo de alguém que está precisando de um medicamento, de uma cesta básica? Está precisando, mas a igreja não faz. Mas você já avisou a igreja que está precisando? Se você souber, avisa a igreja que vamos. Entendeu, irmãos? Nos ajude, sejam parceiros. É isso que nós estamos querendo ensinar. Alguém que está precisando de uma visita e etc. A identificação dos conflitos. Conflito de natureza cultural. Irmãos, só falar um negocinho com vocês aqui. A gente imagina a igreja primitiva, todo mundo preparado para fazer a obra. Você concorda que todo mundo estava preparado para fazer a obra? Sim ou não? Venha comigo, olha o que me veio aqui, eu anotei aqui em cima na minha revista aqui. Jesus pegou quantos? 12 discípulos, sim ou não? Durante 3 anos trabalhou com eles, viveu com eles, andou com eles, doutrinou eles, fazendo o quê? Preparando-os para dar continuidade ao ministério, ok? Então eu tenho quantos? 12. Quantos anos? 3 anos. Tudo bem. A Bíblia fala em 12, depois a Bíblia fala que Jesus mandou 70 de 2 a 2. Você acha que esses 70 eram experientes? Ou não? Vou provar para você que não era. Que quando eles voltaram da missão, o que eles falaram com Jesus? Senhor, nós estamos encantados. Em teu nome os demônios estão saindo. No teu nome nós estamos curando enfermo. Os camaradas eram 70 enviados, ainda não tinham experiência que o nome de Jesus funcionava. Entendeu esse raciocínio? Então, se você for esperar preparar todo mundo para mandar, você não manda ninguém. Você manda ele com a experiência que ele tem, e na estrada, meu filho, ele vai tomando cabeçada, arrancando a tampa do joelho, se o joelho tem tampa, não sei, arrancando a ponta do dedo, um tropeção levanta e tal, sacode. Tem até um ditado que existe tropeção que ajuda a caminhar, não é verdade? Não tem esse ditado aí? Lá na roça a gente falava diferente, né? Falava que é trupicão que ajuda, mas é tropeção que ajuda a caminhar, não é verdade? Hein? Em trupicão empurra a gente para frente, essa era a fala, né? Tá, então é o seguinte, mandou 70, eles não tinham de experiência não, filho. Depois dos quase 120, do dia de Pentecostes, não tinha tanta experiência não. Jesus apareceu a 500 lá no monte, antes de ir embora. Irmãos, a igreja primitiva passou de 12 para 70, para 120, para 500, para 2.000 conversões, 3.000 conversões. Daí a pouco eram 5.000 crentes. Imagina doutrinar, discipular 5.000 pessoas, irmãos. Tinha conflito ou não tinha? Então era um grande desafio da igreja primitiva. Se eles tinham, eu não vou ter? A igreja atual não vai ter? O que a gente precisa? Detectar o problema e ir ajustando. Para isso, nós precisamos de todos, que todos ajudem. Essa é a ideia. Cooperação, diaconia, serviço, né? Que está baseado na comunhão. Não é? Tem comunhão. Vai lá, vamos lá. Esse problema, aqui o conflito de natureza cultural, o Lucas cita o conflito entre os gregos e os hebreus. Por quê? A referência nesse texto aos gregos está relacionada aos judeus helenistas. Isto é, que haviam emigrado para outros países e que por conta disso falavam o quê? Somente a língua grega. Porque na época do Novo Testamento, irmãos, olha aqui para mim, na época da igreja primitiva, os judeus tinham passado por um problema que a gente chama de dispersão. Irmãos, tinha judeu em todo canto do Império Romano. E a cultura do judeu, que era do sábado, que era do falar o aramaico, falar o hebraico, quando um judeu vai morar em outro país que fala grego, qual que é a tendência? Ele aprender falar grego. Então, o que acontecia? A pessoa estava morando em Roma, estava morando em outro país, estava morando em Antioquia, estava morando sei lá onde. Aprendia a falar o grego. Vinha para Jerusalém, judeu, só que não falava aramaico, falava grego, a questão cultural. Então, quem não falava aramaico e grego estava sendo desprezado. Vamos dar comida primeiro para quem fala hebraico. Quem fala shalom aí? Shalom. Ah, então falou, está aqui, então você é grego. Fala alguma coisa você fala hebraico ou fala aramaico. Fala aí, Deus meu, por que me desamparaste? Aí quem falava aramaico falava, Eli, Eli, lama sabachthani. Ah, então você pode ficar.
Fala aí. Ah, não sei falar aramaico. O que você sabe falar? Fala enarquê, no princípio. Ah, não, então você é grego. Então nós vamos botar você de lado aqui. É viúva grega, vai se colocar em segundo. Aí o Pedro falou, não, esse negócio aqui não vai dar certo não. Nós vamos ter que igualar esse negócio aqui. Por causa de um problema cultural, nós não vamos poder fazer acepção de pessoas. Quem entendeu? Está entendido aqui? Então vamos pular. Vamos lá. 2, conflito de natureza social. Primeiro era cultural, depois social. Lucas explica que em razão daquela diferença cultural, as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui fica evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega, que falavam o grego, não falavam o aramaico e o hebraico. Por que aramaico, pastor Gerson? Você se lembra? Porque trouxeram do cativeiro da Babilônia. Quando ficaram 70 anos lá, trouxeram o aramaico para cá. A Bíblia é escrita em 3 idiomas: grego, hebraico e alguns textos em aramaico. São os 3 idiomas básicos da Bíblia. Então essas viúvas que falavam grego estavam sendo abandonadas. O conflito se instalou e precisava de solução. Fica em evidência que a igreja não é só um organismo, ela é também uma organização. Ela tem a sua esfera espiritual, mas também tem a sua esfera social. Era, portanto, essa parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidado. A nossa igreja, aqui, a gente tem lutado para socorrer. Por exemplo, esse mês foi distribuído, não sei se 10 ou 12 cestas básicas. Eu não sei quantas viagens o pastor Daniel fez em cidades vizinhas para levar irmãos enfermos. Nós temos aqui nos fundos um asilo, que o pastor divino, Deus colocou no coração dele o desejo de fazer esse asilo, no ano de 2000. E na época ele fundou o asilo, eu estava junto, nós estávamos juntos, tinha aqui 25 anos de asilo. Nós temos quase 30 velhinhos internados no asilo. O pastor Gerson é tesoureiro, irmã Marluce lidera, o pastor Daniel é o presidente. Nós temos 30 velhinhos aproximadamente. Mas essa semana eu liguei para a irmã Marluce, que eu recebi um pedido de uma pessoa, se tinha vaga para colocar alguém no asilo. Ela falou, pastor, nós temos 16 pessoas na fila. Subiu para 19. Tem 19 pessoas esperando uma vaga no asilo. Qual que é o desafio nosso? Comprar um terreno maior, construir um asilo para 50. Agora, é um negócio simples? Não é. Mas nós estamos olhando. Essa semana eu fui, mas o pastor Simar, num terreno aqui saindo para Manhuaçu. Mas eu achei um pouquinho longe da cidade. Aí talvez dificultaria um pouco esse cuidado, tinha que ser mais próximo. Aí acho uma chácara aqui mais perto, mas não tem escritura, só tem recibo. Aí, se tem só recibo, não tem como depois a gente pleitear uma verba do governo para ajudar, um medicamento, tem que ter escritura registrada. Então são muitos desafios, meus irmãos, entendeu? Mas nós estamos batalhando para cuidar, né? Você acha que é fácil manter 30 idosos ali? Não é. Outro dia uma funcionária que trabalhou muitos anos aí, desde a época do pastor Divino, saiu, queria 180 mil de indenização, porque disse que machucou a coluna lá. Aí foi para Manhuaçu, para o Ministério do Trabalho, tivemos que dar ela 24 mil reais. Entendeu? Então, assim, são desafios que você tem internos e desafios de fora, né? Então, essa questão do cuidado aqui, das viúvas, então talvez você vê o pastor Jânio dirigindo um culto, mas a minha função não é só dirigir um culto. A gente trabalha 24 horas cuidando de muitas coisas, não é verdade? Né? Não estou reclamando não, me sinto privilegiado, né? Sinto privilegiado. Só que essa questão das viúvas aqui, irmãos, lá na frente o apóstolo Paulo teve que botar ordem na casa. Ele falou, vocês vão ajudar aquelas que são verdadeiramente viúvas. Entendeu? Porque tinha viúva que não tinha filho, precisava de uma atenção maior. Tinha viúva que tinha filho, que os filhos negligenciavam o cuidado da mãe. Mas tinha aquelas viúvas também mais novas. Então eles precisavam colocar critério no atendimento de quê? De urgência e prioridade. Não é verdade? Paulo disciplinou isso mais à frente. Então a igreja também tem, né, que estar atenta a esses cuidados. Ok? Mas vamos lá.
Qual era a prioridade ali naquele momento? É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Cria-se desta forma um entendimento nada bíblico, de que a primeira deve privilegiar, a segunda deve ser negligenciada. Palavra e cuidado, espiritual e cuidado. O que deve ser colocado em prioridade? Ou deve se igualar e cuidar dos dois? Esse era o desafio, né? O que acontece? Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção, porquanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social numa igreja carente conta com poucas adesões. Você já viu como é que é a coisa? Por exemplo, faz um evento que convida uma pessoa conhecida para cantar ou para pregar. Tem que ser num ginásio. Faz um evento que vai trazer muita edificação para a igreja local, um ensinamento, uma doutrina, um ensinamento, uma edificação, dá meia dúzia. Nós fizemos ontem um trabalho aqui sobre a violência da mulher. Fica triste não, mas deu meia dúzia de gente daqui. Entendeu como? Mas é um esforço, fez jantar, arrumou e tal. Mas nós vamos desanimar por causa disso? Abençoamos quem veio, quem não veio perdeu. Não é assim? Então a igreja precisa, porque há áreas na igreja que não aparecem muitos voluntários, né? Há outras áreas que aparecem mais. Nós precisamos trabalhar com esse equilíbrio. Então, negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento, Isaías 58:6, quanto no Novo Testamento, Mateus 25:35-38. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que desta forma estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Deve-se manter o equilíbrio, ok? Vamos lá. 2, porque o tempo falta só 15 minutos para nós concluirmos. A delegação de tarefas. Como foi delegado as tarefas? Como foi delegado as tarefas? Vamos lá. O ministério da oração e da palavra. O ministério da adoração e da palavra. Da oração e da palavra. Diante do conflito, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade que estava sendo negligenciada precisava de cuidados. Qual era a parte que estava sendo negligenciada nesse caso? As viúvas e a atenção aos necessitados. Eles notaram. Contudo, eles também perceberam que não poderia resolver um problema criando outro. Posso explicar isso? Nós vamos abandonar o ministério da palavra e da oração e vamos cuidar só delas. Estaria certo também? Não. Então o que eles deveriam fazer? Gerar uma solução. Qual era? Nós vamos permanecer na oração e na palavra e vamos criar uma equipe para cuidar da parte que está com debilidade. Não foi uma solução sábia? Só que toda solução sábia passa também por quem vai desenvolver aquela função. Que não adianta você colocar uma pessoa numa função que ele não esteja preparado para ela. Me coloca para dirigir uma classe com criança. Eu vou querer pregar sobre receba fogo, receba, pega. É o dom, é nesta noite, é agora. Não. Aí dá para a irmã Gigi, dá para as irmãs aí que trabalham com coisa aí. Elas vão fazer cascarinha, desenhar aqueles negócios. Os menininhos vão ficar tudo assim. Dá para a Juliana, vai lá no morro lá, né? Aqueles bonecos, veste aqueles negócios, põe no nariz e tal. Então é assim, cada um no seu lugar. Entendeu como? É isso que nós estamos trabalhando e investindo, né? Não sem tirar ninguém da função, é só acrescentar o número daqueles que estão trabalhando, é isso que nós queremos, né? Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas os ministérios da oração e pregação da palavra de Deus também era de muita importância. A isso se chama o quê? Equilíbrio. Tanto a parte social como a devocional e evangelística fazem parte de uma única missão da igreja. Poderíamos dizer que são os dois lados de uma mesma moeda. Cuidar dos necessitados é muito importante. Igualmente importante é a oração e a pregação da palavra. Quem pode falar um amém? Amém.
Muito bem. Ponto 2. Não há conflito de tarefas. Ponto 2. Vamos lá. Não podemos ler Atos 6 se o ministério da oração e da pregação estivesse em oposição com o ministério do serviço social. Isso aqui temos que ter um cuidado, meus irmãos, porque nenhum funcionamento de nenhuma área da igreja pode conflitar. Olha aqui para mim, uma coisa é você entender que alguém está assim com você, ó, batendo de frente, sim ou não? Por exemplo, marido e mulher, quando tem um batendo de frente. Funciona, irmão? Na igreja, se tem um grupo conflitando aqui, precisa entender que não é aqui, é aqui. Porque se você bater de frente, você não sai do lugar. Mas se você fizer assim, paralelamente, você vai caminhar junto. Ou aqui, entrelaçado, dá mais força. Não é verdade? Dá mais força. Então vamos lá. Eles precisavam entender que um não era menos importante que o outro. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falta em sua missão. Falha em sua missão. Da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência, deixa de ser igreja de Cristo, por isso, e também falha na sua missão, porque se ela viver só distribuindo cesta básica, só cuidando do lado social, e esquecer do espiritual, ela vai transformar-se numa ONG, uma organização não governamental, que vai cuidar de viúva, cuidar de criança, cuidar de não sei o quê, mas não vai dar prioridade à palavra, que é também o que leva o homem ao céu. Então seria pregar a palavra e dar o pão, dentro das suas limitações e possibilidades, né? Bom, o terceiro ponto é o quê? A diaconia. O parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominavam de quê, irmãos? De quê mesmo, irmãos? Vamos lá, 1, 2, 3. Este importante negócio. Qual era o importante negócio? Nesse caso aqui, cuidar das viúvas, ok? Muito bem, vocês estão ligados comigo aqui. Cuidar das viúvas. Vamos lá. É, portanto, uma referência ao serviço ou diaconia, identificado no versículo de número 3, como servir as mesas. Vou fazer uma pergunta e eu sei que vocês sabem responder. O serviço de diaconia, de servir as mesas, ele é limitado só aos obreiros, cooperadores e diáconos? Não. Toda a igreja pode praticar esse serviço de diaconia, que é servir, né? Que é servir. Eu posso terceirizar o problema, que eu falei no início. Não, isso aqui não é meu, isso aqui é do irmão fulano de tal. Isso aqui é de lá. Ou eu posso abraçar e dizer, não, eu vou ajudar. Ok? Alguém lembra daquelas formiguinhas que a gente via elas lá na roça? Umas 4 ou 5 formiguinhas ou 8 carregando um pedacinho de pau desse tamanho assim, já viu? Alguém, ainda existe isso aí, Márcio, lá no... Né, Hildo? Ainda existe, né? Aquela formiguinha carregando uma folha grandona, não é verdade? Eu gostava de ver aquela formiguinha carregando, que negócio legal, não é verdade? Fala a verdade. Mas o que vocês observavam em cima daqueles pauzinhos, daquelas folhinhas? Hã? De vez em quando tinha 1 ou 2 formiguinhas em cima, não é verdade? Não ajudava e caminhava em cima, não é verdade? É igual... o que eu vou falar aqui, não vou falar mal de diácono ninguém, é só uma história que eu vi contar. Eu poderia pôr presbítero, evangelista, eu vou pôr todo mundo, que aí, para não, né, cheio de obreiro. Diz que o pastor estava lutando, rapaz, para dirigir o ministério, e ele teve um sonho que ele estava puxando um carro de boi, a canga no pescoço dele, e ele lutando para arrastar aquele carro de boi. Ele falou, mas esse carro de boi está pesado demais. Aí ele botou o carro de boi no chão, olhou para trás. Quando ele olhou para trás, estava cheinho de obreiro em cima do carro de boi. Meu filho, Deus te chamou para pôr a canga no pescoço e arrastar. Não é para carregar peso, não é para botar mais peso não. Amém, irmãos? Oh, glória. Um amémzinho meio fraco, mas glória a Deus. Vai lá. Vamos lá. Atos 6. Assim, Atos 6 é o que está mais em destaque, é a função exercida pelos 7 diáconos do que o cargo ou ofício ocupado por eles. Vou repetir isso aqui. Assim que em Atos 6 está mais em destaque a função que eles exerciam
do que o cargo que eles estavam recebendo. Porque o ofício é mais importante do que o cargo. Tem pessoa que tem cargo e não faz, e tem pessoa que faz e não tem o cargo. Sim ou não? É. Muito bem. O contexto favorece esse entendimento. O contexto favorece esse entendimento. Ponto. Contudo, essa narrativa bíblica fundamenta a instituição do diaconato cristão. Outro sim, devemos enfatizar aqui que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário à igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. A ideia deles contradiz muito o que o camarada pensa hoje do que é ser um diácono. De vez em quando eu vejo falar, o irmão era cooperador, agora você é diácono, você subiu um degrau. Irmão, quando você é consagrado a uma função, você não sobe não, você desce. Que é mais peso nas suas costas, varão. E você que é diácono e está aqui, você está desenvolvendo a sua função como Deus gostaria? Você que é presbítero, eu como pastor, será que nós estamos? Nós estamos sendo desafiados aqui nesta manhã. Entendeu? Diácono não é só ficar à porta da igreja não, é muita coisa que envolve nós, nos envolve, né? Outro sim, devemos enfatizar aqui que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário à igreja. Esse entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Infelizmente, há os que enxergam um diácono como um obreiro de classe inferior. Mas no contexto bíblico, a diaconia era um serviço especial, onde somente pessoas especiais, isto é, com as qualificações bíblicas exigidas, poderiam trabalhar. Aí vamos ver quais eram essas qualidades então? Vamos lá. Seguindo os princípios cristãos. Primeira coisa, privilegiando o caráter. Alguém disse que o caráter é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Entendeu? Quando ninguém está te vendo e você continua sendo. E você continua sendo aquilo que você é mesmo quando ninguém está te vendo. Isso é caráter. Entendeu? Aí, na frente de todo mundo não dá para demonstrar caráter. Caráter é o que a pessoa realmente tem e é. Entendeu? Não é o que ele consegue fazer uma maquiagem. Eu posso sair de casa todo quebrado, todo entristecido, toda coisa, sair de lá chorando dentro do carro, apesar que eu não preciso de vir de carro para vir para a igreja, mas eu posso vir e tal. Quando chegar na porta da igreja, puxar a máscara, olhar para minha mulher e falar, agora eu tenho que mudar. Puxa a máscara, entra. Vai dizer, ô irmão, agora é só vitória, né? É só vitória. E a alma sangrando. Isso eu consigo fazer isso. Mas o caráter não, é aquilo que você é, longe e perto das pessoas, é você mesmo. Amém? E tem uma coisa, temperamento pode ser controlado, agora caráter pode ser mudado. O evangelho muda o nosso caráter. Entendeu? Muda o nosso caráter, transforma, né? Transforma. Muito bem. Essa questão do diácono, ele tinha que, não existia. Peraí. Nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase e destaque. O que os apóstolos dizem? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, quantos varões? 7 varões de quê? De boa reputação, mas o quê? Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este o quê? Importante, né? Sobre este importante negócio. Meu Deus do céu. Aqueles que iriam cuidar das mesas, deveriam ser pessoas de boa reputação. Está até entre aspas aí no texto, né? A palavra boa reputação traduz o termo grego martirel, que significa testemunha ou mártir.
Mártir quer dizer uma pessoa autêntica. Tem pessoas que elas não são autênticas, elas conseguem maquiar. Ora ela está para uma coisa, ela está para outra. Outros são verdadeiros, são autênticos. Não, é isso aqui que eu penso, é isso aqui que eu creio, entendeu? Elas são autênticas, honesta, correta e que não negocia valores para exercer a função da diaconia. Ele vai negociar princípios e valores deles para poder atender. Não, ele era o que ele era. Ele precisava ser escolhido a dedo e na direção do Espírito Santo, viu, irmãos? Porque não é coisa simples, não. Às vezes, pensamos que essas exigências eram apenas para os dias bíblicos. O que evidenciamos é um equívoco. Que hoje a igreja precisa ter nos diáconos também pessoas de boa reputação, que o mundo dá bom testemunho dele. Você não acha que de vez em quando alguém me pergunta, não, fulano de tal é da sua igreja? Ontem eu escapei de uma mulher me encurralou ali, mais duas senhoras, e falou, a igreja fulana de tal, no bairro tal, é congregação sua? Eu falei, onde? Ela falou, tal lugar. Aí ele falou, não, não é. Aí eu escapei. Porque teve uma denúncia lá na prefeitura dessa igreja. E eu escapei, não era nossa. Porque se fosse eu ia ter que correr atrás para resolver, não é verdade? Porque precisamos ter boa reputação. As pessoas precisam falar bem de nós e nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Porque Jesus falou em Mateus 5, porque vendo as vossas boas obras, eles vão fazer o quê? Glorificar ao vosso Pai que está no céu. Deixa eu dar um recado para nós aqui, não é para você não, para nós. As minhas atitudes precisam glorificar a Deus. A minha pergunta é, será que o meu comportamento está glorificando a Deus? É o que está escrito aqui. Mas vamos lá. Se para aqueles que se dedicariam apenas em servir às mesas, isto é, os diáconos, era exigido boa reputação, então o que dizer dos pastores que cuidam de todo um rebanho? Se para quem era cuidar da mesa tinha que ter boa reputação, imagina de líderes, liderança, quem prega, quem ensina, quem lidera. É fácil, irmãos? Não. Qualquer grupo que você lidera, você tem que estar acima do nível, você tem que estar um testemunho melhor do que aquele que você está liderando. Isso é um grande desafio, né? É muito desafiador, porque dos meus grandes desafios é viver aquilo que eu prego, que ensino. Não é simples, mas eu tenho lutado para pelo menos melhorar a cada dia. Exercitando os dons, vamos lá, ponto 2. Essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência de boa reputação, deviam ser cheias do Espírito Santo. Irmãos, deixa eu só ressaltar algo. Ser cheio do Espírito Santo não é só falar língua, profecia, pular e rodar. Ser cheio do Espírito Santo é deixar que o Espírito Santo domine o nosso temperamento, molde a nossa vida para parecermos mais com o Senhor a cada dia. Vou falar porque é de Deus para nós esta manhã. Ser cheio do Espírito Santo é estar tomando uma decisão e perguntar a Jesus, se fosse o Senhor que tivesse de tomar essa decisão, como é que o Senhor faria? Se eu estou tomando uma decisão para prejudicar o meu irmão, será que o Senhor faria isso? Será que a decisão que eu estou tomando ela é uma decisão justa? Ser cheio do Espírito Santo não é só pregar bem. O Espírito Santo vai te ajudar, não te inspirar, mas te iluminar, porque a inspiração é a palavra. A palavra é inspirada, a pregação é iluminada. Um crente cheio do Espírito Santo, ele tem a sua vida governada por esse Espírito Santo nas suas atitudes do dia a dia também. É falar língua, é levantar a mão, é uma profecia, mas isso não é o ponto básico. O ponto básico é caráter, testemunho. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele é diferenciado e notado onde ele chega, pelo seu comportamento. Você chega num ambiente que estão contando piadas,
imorais. Alguém chega, você chega e alguém fala: epa, sujou, para aí. É isso mesmo. Entendeu? Você entrou, vamos ter mais respeito, não fala isso aí não, porque... né? A gente precisa ter esse tipo de experiência, irmãos. No ambiente que nós trabalhamos, nós não podemos ser criticados, nós precisamos ser respeitados. Sim. Às vezes estava num ambiente totalmente mundano, chega um cristão, alguém precisa notar. O diácono também precisava, ou necessariamente tinha que ser cheio do Espírito Santo e de mais o que, irmão? Fala alto, de sabedoria. Por que sabedoria? Para fazer aquilo que eu falei lá no início, irmãos. Jogar água nas fogueiras do fogo estranho. Salomão pediu sabedoria. Eu quero sabedoria para sair e entrar diante do povo de Deus. O diácono cheio de sabedoria, o obreiro cheio de sabedoria, o cooperador cheio de sabedoria, ele apaga fogo, ele acalma situações, ele é pacificador. É isso que eles precisavam ser. Porque a viúva helenista chegava e dizia: olha, seu diácono, aquela viúva hebreia ali, que fala aramaico ali, ela me tratou mal, tá vendo? Aí o diácono podia falar: mas é verdade mesmo, nós estamos vivendo isso aqui em Jerusalém, você não está errada não. O que ele falava? Não, minha irmã, nós fomos constituídos para a gente resolver isso. Venha cá, a parte da senhora também vai. Aí ela estava querendo muito. Não, a senhora é uma viúva que não tem filhos, mas a senhora é nova. Então a senhora não vai pegar uma parte maior, não. Nós vamos dar essa parte média aqui, não é verdade? A senhora já está quase na hora de arrumar um casamento, casar de novo, né? Então nós não vamos ficar cuidando da senhora a vida inteira, não. Dependendo do caso, não é verdade? A senhora dá uma ajustada aí e tal, arruma um bocadinho aí, equilibra, fica mais firminho, né? É igual a pessoa mais velha quando fica viúvo, apruma, menino. Eles andavam tudo meio capengando. Quando fica viúvo, muda a roupa, ajuda as coisas, anda mais firme, não é verdade? Isso é normal, né? Isso é normal, né? Não estou mencionando ninguém não, mas pode saber para você ver, o camarada é todo descuidado, dependendo se ele ficou viúvo e quer casar, que tem gente que fica viúvo e não quer casar, não tem problema nenhum, né? Ele arruma tudo, ajeita e tal, não, graças a Deus, firme, eu tinha uma doraiada, minha dor agora acabou, eu estou firme e tal, não é verdade? Né? É mais ou menos isso, Vanessa. Vanessa riu lá em cima, não é verdade? O camarada fica aprumadinho, amarra o cinto assim, pintei o cabelo, faz a barba, não é verdade? Então, é isso aí, mas é bom, né? A camarada falou que casar é melhor do que morrer queimado, né? É brincadeira. É uma bênção, né? O casamento é uma bênção. Tem pessoas que não ficaram viúvas e não quiseram casar, ou é solteiro e nunca. Eu tenho um pastor amigo que ele falou: pastor, eu decidi não casar. Eu falei, né? Tal. Glória a Deus, a sua decisão. Vai lá. Era necessário que esta pessoa defender a boa ortodoxia. Vou explicar isso aqui. Toda igreja existe uma ortodoxia, é um conjunto de regras que dirige aquela denominação. Por exemplo, a nossa igreja tem o nosso credo. Então o diácono deveria defender aquela ortodoxia, aqueles princípios, não é verdade? Deveria defender a doutrina correta, e era importante, aqueles que estavam defendendo, era muito importante, mas ainda faltava a complementação, que era o lado social. Deixa eu consertar isso aqui. Os apóstolos deveriam defender a ortodoxia, mas tinha um ponto negativo. Os diáconos chegavam para complementar aquela parte que estava um vácuo, que estava o ponto negativo. Ok? Muito bem. Era necessário essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. É possível uma pessoa ser ortodoxa, quer dizer, crer nas doutrinas, crer nos ensinamentos, ser ortodoxa. É possível essa pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. Você sabia? Tem pessoa que está com a cabeça fervendo de sabedoria, mas ele não tem fervor nenhum espiritual. Irmãos, é preciso manter o equilíbrio. Eu preciso ter conhecimento, ter sabedoria, mas eu preciso ter fogo no coração. Amém, irmão, ou não? Porque senão a minha pregação vai ser só um discurso, não vai ter paixão, não vai ter azeite, não vai ter óleo. Entendeu? Porque a sabedoria do conhecimento, ela leva você ao aprendizado, mas a unção pode ajudar a aplicar essa palavra e quebrantar o coração.
Entendeu, irmãos? Então é preciso haver esse equilíbrio, que há pessoas que podem ser ortodoxas, eticamente irrepreensível, contudo não ser quebrantado espiritualmente. Não sai uma gota de lágrima do olho dele. Eu sei que é olho, mas eu vou falar zóio. O zóio dele não pinga uma gota d'água. Irmão, nós como cristãos temos que dar um calafriozinho de vez em quando, uma arrepiadazinha, uma choradinha. Qual foi a última vez que você chorou? Hoje de manhã eu amanheci doidinho para chorar. Saí do quarto lá, da cama, minhas netas tomaram a minha cama, eu fui dormir no outro quarto, mas a Eunice acompanhou a minha cabeça, entendeu? Foi comigo, porque os netos chegam e jogam a gente tudo pro chão, na verdade, e esse manda mesmo, né? Graças a Deus, e é coisa boa, fazer aquele monte de colchão no chão, botar todo mundo dormindo, aquela bagunça, um dorme com o outro, toma banho com a toalha do outro, e aquela confusão. Cadê minha toalha? Eu deixei ela aqui. Não, cadê meu sapato? Tá debaixo da cama. É aquela confusão. É a coisa melhor que tem esse tipo de coisa, não é verdade? Acordei hoje, vou voltar a chorar, aí fui para oração e tal. E a gente tem que ser quebrantado, irmãos. Você precisa sentir algo de Deus na vida, ter conhecimento, mas ter quebrantamento. É assim. E esses diáconos e a igreja primitiva precisava ter isso. Vamos lá. Da mesma forma é possível uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo não ter sabedoria nenhuma. Então precisa haver equilíbrio. Tem pessoa que ele tenha muito espiritual, o negócio dele é só revelação, é só labaxé, é só não sei o quê, mas não para sentar para aprender numa escola dominical, não vem num culto de ensino. É preciso ter equilíbrio, irmão. Tem que ser espiritual, mas tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento, mas tem que ser espiritual. E isso é desafiador. Não é verdade? É desafiador. Eu sempre bato aqui, tem uns pregadores, os cantores aí que gostam de pregar, sair daí para lá, ó. Você não fazendo agenda na terça-feira e no culto de ceia, você pode pregar. Avisa o seu líder lá e tal. Mas tem que parar para ouvir, gente. Não é verdade? Quem canta tem que parar para ouvir, quem prega tem que parar para ouvir. Não é verdade? Porque nós temos que ter esse equilíbrio. Amém, irmãos? É verdade o que eu estou falando aqui ou eu estou muito chato? Não, está mais ou menos, né? É por aqui mesmo, né? Tá. Da mesma forma, tal. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais com a sabedoria no exercício de servir, da diaconia. Vamos lá. Agora a nossa conclusão, antes de concluir, Débora, você dá um toque lá nos meninos que puder trazer, que eu vou apresentar antes de terminar aqui. Chama lá, vou apresentar minha netinha hoje, a quinta na lista, né? A última é a Ana, né, Daniel? A Ana nós vamos ter que ir em São Paulo apresentar, né, Daniel? Você segura numa perna e eu seguro na outra. Vamos apresentar hoje a Luísa, né? A Luísa, a quinta neta. Vamos lá, conclusão. Aprendemos, por isso que eu estou com esse terno mais novo aqui, irmãos, paletó bonito, que esse terno aqui, só uso dia de festa. Trouxe lá dos Estados Unidos, ganhei. Deixa eu ver a marca dele. Tommy Highfield, é marca cara, né? Custou $400. O irmão que quis comprar, eu não dou $400 num terno, mas o irmão quis me abençoar. Ah não, estava na promoção, $270 e tal. Vamos lá, esse terno é muito bonito, né? Eu pus para apresentar minha netinha. Vai lá. E para glorificar a Deus também. Aprendemos nessa lição a importância do serviço cristão. Vai comigo para a conclusão, deixa os menininhos chegar, as adolescentes, os jovens. Aprendemos nessa lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também uma igreja o quê? Vamos lá, vamos repetir isso aqui. A igreja é espiritual, mas ela precisa também ser o quê? Social. Ela precisa cuidar do espiritual, mas do social, ok? Muito bem. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e pregação, como também à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, e a gente sabe que existe, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nesta passagem das Escrituras para alcançar esta pessoa necessitada. Assim, a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é o quê? Glorificado. Você agradece a Deus por esse ensinamento nesta manhã? Eu agradeço muito ao Senhor por esse ensinamento nesta manhã.
Aqui nós temos algumas perguntas na nossa lição. Na lição de aluno também tem as perguntas? Tem. Qual é a primeira pergunta? Quais são as referências dos gregos e os hebreus? Gregos refere-se aos judeus helenistas que falavam grego e tinham influência na cultura grega, enquanto os hebreus eram judeus de fala aramaica, ligado à tradição judaica de Jerusalém. Segunda pergunta: quais são... Meninos, fica quietinho, meninos, ó, quietinho aí, ó. Ajuda ali, Alexandre. Ajuda ali. Quais são as duas naturezas do conflito entre os judeus e gregos e hebreus? Entre os judeus gregos e os hebreus. Quais eram os conflitos? O conflito era de natureza cultural, devido às diferenças de idioma e costumes, e de natureza social, pois as viúvas dos helenistas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária dos alimentos. Essa é a resposta. 3. Há contradição entre a esfera espiritual e a social? Há contradição entre a esfera espiritual e a social? Sim ou não? Não há contradição. Onde um é mais espiritual e o outro menos? Onde um é espiritual e o outro menos? Não. Tudo faz parte de uma única missão da igreja: o espiritual e o material. Muito bem. 4. Com o que a palavra diaconia tem a ver? A palavra diaconia tem a ver mais com a função do que com a forma. Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos do que o cargo de diácono que eles desenvolviam. Deixa eu falar isso aqui de novo. Eu queria que os diáconos que estão aqui, todos nós aprendêssemos. O que você faz é mais importante do que o título que você tem. Posso repetir isso? O que nós fazemos é mais importante do que o título que nós temos. Quinta pergunta: o que recebeu ênfase pelas exigências e qualificações exigidas para o diaconato? Nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter estava em primeiro lugar. Aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação. Irmãos, é desafiador ou não é? Ser diferente é desafiador. Servir é desafiador. No domingo que vem, nós vamos estudar sobre uma igreja que se arrisca, baseado